que eu me lembro do cheiro da madeira úmida e do metal frio antes de me lembrar de qualquer aplauso. Antes dos teatros, antes das cortinas vermelhas, antes de me chamarem de maestro com a boca cheia de respeito, eu era só um menino em Campinas, ouvindo a cidade respirar pela boca das bandas. Meu pai era músico. E quando eu digo músico, não falo apenas de tocar. Falo de carregar o peso invisível de fazer a música existir, onde quase tudo era silêncio. Nas igrejas, nas praças, nas cerimônias, nos dias comuns que ninguém escreve em livro. Eu cresci vendo partituras como quem vê mapas, linhas pretas que pareciam estradas. E eu pequeno, tentando entender para onde elas iam. Foi ali que nasceu meu símbolo secreto. Um caderno simples, de folhas gastas. Nele eu escrevia não só notas, mas também a coragem de sonhar. A minha infância não foi uma pintura romântica. Foi trabalho, disciplina e aquela sensação de que o mundo era maior do que a rua onde eu morava. Eu tinha fome de som. Fome mesmo. E quanto mais eu aprendia, mais eu percebia que o talento é uma bênção que também cobra. Porque talento não deixa a gente em paz. Ele cutuca, ele exige, ele acorda a gente no meio da noite como se dissesse: você nasceu para isso, agora aguenta. Ainda jovem, eu já escrevia música como quem escreve cartas para um futuro que talvez nunca respondesse. Quando fui para o Rio de Janeiro, senti que estava entrando numa outra vida. O Rio tinha um brilho diferente, uma pressa diferente. As ruas pareciam palco. E eu, com meu caderno debaixo do braço, tentava não parecer pequeno diante daquele mundo imperial, cheio de pompa, de gente importante, de olhares que mediam tudo. Foi ali que eu entendi uma coisa. A música não vive só de beleza. Ela vive de portas abertas. E as portas muitas vezes têm dono. Eu fui notado. E ser notado é perigoso porque a esperança cresce rápido, mais rápido do que a estrutura que a sustenta. Mas eu cresci junto, compus, trabalhei. E o meu nome começou a circular. Quando escrevi óperas como A Noite do Castelo e Joana de Flandres, eu sentia que estava abrindo uma passagem secreta. Uma ópera brasileira, um compositor brasileiro, um país ainda tentando se enxergar no espelho. E então veio a promessa que mudaria tudo. A chance de estudar na Itália. A Itália, só de dizer esse nome, eu sinto o frio do caminho. A viagem não foi apenas um deslocamento. Foi um corte. Eu deixei para trás o que eu conhecia. Deixei a língua que me embalava. Deixei o calor do meu mundo. E atravessei o oceano com a alma em risco. Naquele tempo, ir para a Europa era como tentar nascer de novo em terra alheia. Eu cheguei em Milão com o coração acelerado e um medo que eu escondia bem. O medo de ser só mais um estrangeiro tentando pedir espaço num lugar que já tinha seus próprios deuses. Mas eu tinha o meu caderno e tinha um fogo. Estudei, sofri, passei frio. Fiquei doente mais de uma vez. E aprendi que a solidão pode ser uma professora cruel. Ela não dá colo, mas dá foco. Em Milão, eu ouvia nomes como Verdi, como quem ouve trovões. E eu pensava: eu vim do Brasil, vão rir de mim. Ou vão me ignorar, que é pior. Só que a música, quando quer, atravessa qualquer preconceito sem pedir licença. A noite em que tudo mudou não foi apenas uma estreia, foi um julgamento. Quando Il Guarani, inspirado no romance de José de Alencar, encontrou o palco. Eu senti meu peito virar um tambor. O teatro, aquelas luzes, a orquestra respirando junto. Eu sabia que ali não havia mais volta. Se desse errado, eu cairia sozinho, em outro continente. Se desse certo, eu viraria alguém que eu ainda não conhecia. E deu certo. Eu não consigo descrever com justiça o som dos aplausos quando eles vêm como uma onda, quando eles não são apenas educação, mas espanto. Eu vi gente de olhos brilhando. Eu ouvi meu nome com sotaque italiano. Eu senti por um instante que eu tinha vencido a distância entre o Brasil e o mundo. Era como se eu estivesse dizendo: nós existimos, eu existo. Mas é aí que a autobiografia fica proibida. Porque a parte que as estátuas não contam é o preço. O sucesso tem uma sombra. Ele te torna refém da própria imagem.
De repente, todos esperam que você repita o milagre, e ninguém quer saber se você sangra para fazê-lo. Eu continuei compondo. Fosca, Salvator Rosa, Maria Tudor. Cada obra era uma tentativa de me manter vivo no lugar onde eu já tinha sido aceito, mas nunca totalmente pertencido. Eu era celebrado sim, mas também era observado como um exótico, que devia provar o tempo todo que merecia estar ali. E eu me pergunto até hoje, quantas vezes eu engoli minha verdade para caber num teatro? Eu vivi entre patronos, promessas e vaidades. A ópera é um reino de brilho que esconde os bastidores cheios de intriga. Há ensaios que parecem guerra. Há noites em que uma nota desafinada vira faca. Há gente que te abraça sorrindo enquanto negocia a sua queda no corredor ao lado. E eu, que vinha de um país que ainda carregava feridas profundas, também carregava minhas contradições. Eu queria ser grande. Eu queria ser ouvido. Eu queria elevar o nome do Brasil. Mas eu também queria paz. E paz eu quase nunca tive. Houve momentos em que eu me senti dividido em dois. Um homem que escrevia música para comover multidões e outro homem que precisava negociar para pagar contas, para manter dignidade, para não desaparecer. Sim, eu também senti o peso do dinheiro, esse assunto que raramente aparece quando falam de artistas. O mundo imagina que aplauso vira pão. Nem sempre vira. Às vezes, vira apenas eco. E enquanto eu lutava na Europa, o Brasil mudava sem pedir minha opinião. O Império, que por um tempo foi um abrigo e um símbolo de apoio à minha trajetória, começou a balançar. Eu vi ao longe as tensões, a abolição da escravidão como um terremoto moral e histórico, e depois a queda do Império e o nascimento da República. Eu não narro isso como político, mas como homem que sentiu na pele o que acontece quando as estruturas mudam. Mudam os rostos, mudam as alianças, mudam os apoios. E de repente, o chão some. Eu não sabia, mas aquilo já era o começo do fim. Eu tinha projetos, eu tinha planos, eu tinha música dentro de mim ainda. E havia uma obra que me doía como ferida aberta. Lo Schiavo, o escravo. Dizem muitas coisas sobre as intenções, sobre as pressões, sobre as leituras. O que eu posso dizer é que, quando você escreve com esse título, você escreve com o peso de um mundo inteiro nas costas. Você escreve querendo libertar algo, nem que seja a própria consciência. E, ao mesmo tempo, você luta para que a obra exista, para que a máquina do teatro aceite, para que a vida não te esmague antes da última página. Eu fui envelhecendo com a sensação de que a glória é um visitante que não paga aluguel. Ela aparece, te beija na testa e depois vai embora, deixando a conta para você. E aí, um dia, eu volto. Volto para o Brasil com um coração que já não era só brasileiro, nem só europeu. Era um coração híbrido, cheio de saudade, mas também cheio de cansaço. Voltar não é simples, porque a gente volta esperando encontrar o lugar onde deixou a alma e encontra um país que seguiu sem você. Eu reencontrei ruas, reencontrei vozes, mas eu também reencontrei a dureza da realidade. O artista, no Brasil, muitas vezes precisa justificar sua existência como se a beleza fosse luxo. E eu, já com a saúde frágil, senti que o tempo estava se fechando como cortina. Quando aceitei o chamado para ir a Belém, para trabalhar em um projeto ligado à música, eu me vi atravessando o país como quem atravessa a própria história. Belém tinha um ar quente, uma luz densa, um movimento de porto que parece sempre despedida. Eu andava e pensava nas distâncias que percorri. Campinas, Rio, Milão, palcos, bastidores, aplausos, brigas, silêncio. O silêncio, ele sempre volta. Eu já não era o jovem que sonhava com a Itália como um céu. Eu era um homem tentando organizar os próprios fragmentos. Há relatos de fraqueza, de doença, de dias em que o corpo não acompanhava a mente. E há uma verdade simples. A vida cobra. Cobra de todos. Do artista, cobra em notas longas. Mas eu ainda tinha música dentro de mim. Mesmo quando a mão treme, a cabeça compõe. Mesmo quando a voz falha, o ouvido imagina. Eu fecho os olhos e ainda vejo teatros. Eu ainda ouço o primeiro acorde que antecede uma grande área. Eu ainda sinto a respiração do público antes do impacto.
e eu penso no que fica. O que fica não é só o Guarani, não é só uma lista de títulos, não é só um retrato antigo com cara séria. O que fica é a teimosia. É o menino do interior com um caderno na mão, dizendo para o mundo que o Brasil também podia sonhar grande e pagar caro por isso. Se esta é uma autobiografia proibida, é porque eu estou te contando o que não cabe nos monumentos, que eu tive medo, que eu me senti sozinho, que eu fui orgulhoso e às vezes duro demais, que eu quis agradar e por isso me afastei de partes de mim, que eu tive saudade a ponto de doer no osso e que, mesmo assim, eu continuei, porque a música foi a minha casa, quando eu não cabia em lugar nenhum. No fim, a imagem que eu guardo não é a do aplauso, é a de uma lamparina acesa tarde da noite, a tinta ainda fresca, o papel respirando e eu inclinando o rosto sobre o caderno como quem confessa. Nota por nota, eu escrevia para não desaparecer. E se você me escuta agora, é porque eu não desapareci. Inscreva-se no canal para ouvir mais histórias como essa em primeira pessoa. Siga o perfil para não perder as próximas biografias documentais. E compartilhe este episódio com alguém que ama história e música. E me conte nos comentários qual obra, qual cena, qual momento da vida de um artista mais te comove.